Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do Adilson. A dica de hoje vamos falar um pouquinho sobre estar sempre ocupado e ser produtivo. Quem não, hein? Quem não chegou no final do dia e ficou assim, nossa, parece que eu não produzi nada, eu corri pra caramba e não saí disso. Pois é, né? Essa sensação é muito comum, viu, gente? Eu que trabalho com lideranças, executivos, diretores de empresas, líderes globais, é incrível, né? Como essa sensação fica com as pessoas. Parece que eu não produzi nada disso. Eu trabalhei, 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 não parece que eu não produzi nada. É realmente é muito complicado isso. Mas estou hoje eu aqui convidando você para a gente destrinchar um pouquinho isso. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e ter algumas dicas aqui para você, para quem tem essa sensação de improdutividade e tudo mais, começar a trabalhar um pouquinho. Vamos nessa? Vamos lá. Olha só, primeiro vamos conceituar um pouquinho. Esse mundo que nós vivemos, ele é bem disfuncional, né? Ele é mais disfuncional do que funcional. O que significa isso? Nós temos que entregar resultados e nós entregamos. É ou não é? Você não entrega resultado? Por mais que seja tudo maluco, sua semana, seu mês, seu dia, seu ano, você entrega resultado, não é? Exatamente. O resultado nosso ele é bom. O grande problema é o comportamento com que nós trabalhamos tudo isso. Eu falo que como se fosse um espremedor de laranja, né? Vai espremendo, a gente vai tirando todo o caldo da gente, toda a energia da gente, é onde a gente fadiga, né? Onde a gente chega no final do dia, tá fadigado, cansado, não tem vontade de fazer mais nada. Pois é. E a gente precisa começar a corrigir isso, porque o processo de estar sempre ocupado, né? Isso tem, às vezes, está muito pautado, às vezes, em falta de organização de metas e objetivo, né? A falta de disciplina para o dia a dia, a falta de organização, às vezes, para uma reunião, não pautar, não estabelecer a pauta de uma reunião, não estabelecer um tempo, né? O grande segredinho por trás, né, do estar sempre ocupado, cara, desculpa, mas é a desorganização. Pois é a desorganização. E a desorganização começa por aqui. Às vezes não temos alguns comportamentos adequados, nós não conseguimos organizar uma reunião bacana, nós não conseguimos lidar com as pessoas de forma, às vezes, mais assertiva. Então, a gente vai se desorganizando dentro disso e as demandas vão aparecendo e a gente vai trabalhando no rebote. Aquilo eu vou fazendo que vai explodindo ali, eu vou catando e vou fazendo, vou catando e vou fazendo, né? E isso a gente não, no final do dia, a gente não consegue validar, valorizar e criar um significado para aquelas atividades que eu fiz, né? Então, é muito comum isso, né? Por isso que a gente tem essa sensação de improdutividade. Pô, mas eu estava ocupado o dia inteiro. Observe também, né, algumas características do estar sempre ocupado, às vezes de dar valor, às vezes durante o dia, a assuntos que já não faz mais sentido para o momento, então lá perdendo tempo e tal, às vezes estão conversando, estão falando sobre coisas fúteis, foco às vezes muito pessoal, pouco profissional, então é onde a gente vai desgastando, onde a gente vai jogando energia, onde a gente vai correndo, vai correndo, vai correndo. Então, um dos eixos aí dessa questão de estar sempre preocupado é a desorganização, e começa por aqui, a desorganização, falta de prioridades, às vezes, falta de organização, falta de objetivo, né? Não estabelece metas e tudo mais. Então, às vezes, é importante a gente perceber o quanto a gente está trabalhando nisso, né? Porque quando você vai para o lado produtivo, ele já, a premissa dele é a organização, né? O ser produtivo. Por exemplo, chegar no final do dia, validar as coisas que fez, valorizar as coisas que fez, criar um significado, estabelece, por exemplo, metas e objetivos para a semana, para o dia, para o mês, para o ano, né? Então consegue se organizar mais para os eventos que vai tendo, consegue tirar um tempinho para olhar para a sua gestão, para a sua liderança. Mas, Adilson, eu não tenho tempo para nada disso. Pois é, você está trabalhando com a consequência e não com a causa. Aí que está. O fato da gente não trabalhar com esses cenários, né, de mais organização, em termos de gestão, em termos de liderança, ferramentas mais assertivas para o nosso dia, focar realmente no que é importante e não, às vezes, no que é fútil, focar um pouco mais no profissional.
a gente vai se perdendo dentro disso. Porque essa disfuncionalidade, como eu disse lá no início, ela empurra a gente para isso, né? Então, quanto eu me organizo para isso, né? E aí é que está o detalhe, né? Dentro das dicas que eu vou dar para vocês hoje, eu já vou fazendo algumas amarrações com essa disfuncionalidade, com esse sempre ocupado e nada produtivo. Então, eu vou ajudar vocês a enxergar um pouco melhor esse contexto aí dentro das dicas, beleza? Vamos nós? Vamos para as dicas, que é o mais importante aqui, não é? Né? Saber como que trabalha isso, trazer uma sensação mais gostosa, né, para gente. Porque me preocupa muito, gente, porque às vezes o fato de você trabalhar, às vezes, sempre ocupado, aquela correria, trabalhar sempre com rebote, né? Ou sempre de forma reativa, e faz isso, faz aquilo, não faz nada, basicamente, e não cria valor para o que você faz e nem significado. Isso você pode, enquanto gestor, enquanto líder, também você criar uma cultura dessa. E as pessoas que estão em volta de você, seus liderados e tudo mais, suas equipes, elas também começaram a trabalhar dessa forma, né? Daqui a pouco vira um monte de gente e aquilo tudo desesperado. É onde que a gente sempre fala um ponto importante aí, que quando você trabalha sempre no ocupado, você pode ter certeza de uma coisa: gera algum tipo de doença, né? São doenças emocionais, né? Estresse e tudo mais. Então, por quê? Porque sempre está naquela loucura total. Você imagina uma organização nesse formato, com essa cultura. Então, perceba que você também pode criar uma cultura aí, ó, bem negativa da sua equipe, da sua empresa. Então, é importante você repensar nisso, né? Porque às vezes você não tem que repensar apenas na sua atitude, você tem que repensar nas suas atitudes que você tem para a organização e qual a cultura que você cria dentro dela, né? E é muito comum muitos empresários chegar e falar: pô, eu queria assim, 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 uma cultura desse jeito, extremamente positiva, mas o comportamento dele é totalmente sempre ocupado, disfuncional, tá no estresse lascado. Então, uau, essa conta não fecha, né? E você tem que começar a fechar essas contas. Por exemplo, produtividade, performance, tempo, dinheiro. É uma equação hoje muito maluca da gente fechar, né? Porém, a gente tem que começar a pensar, por exemplo, no nosso próprio comportamento que nós temos. Beleza? Vamos lá? Né? Pois é. Você viu meu cachorro passando aqui, ele adora um vídeo, então tem qualquer vídeo, ele já participa também, né? Ele adora participar de um vídeo. Vamos nós aqui. Esse é o home office, né, gente? Esse é o trabalhar em home, é isso aí. Né? E ele veio para o meu estúdio e veio passear aqui e fica me olhando. Vamos para as dicas. Vamos lá? Primeiro ponto importante seu. Qual é o seu papel dentro da organização? Qual é o seu papel dentro da sua família? Você precisa entender o seu papel. Seu papel está ligado à sua carreira, seu papel está ligado ao objetivo que você tem. Ó, vai amarrando isso, hein? Anota aí, ó, vai se tocando com isso. Porque veja bem, o fato é, se você não entender que às vezes o seu papel é realmente correr pra caramba, porque tem muitos cargos, muitas funções que eu conheço, que às vezes a pessoa está ali só para apagar incêndio. Isso faz parte. Você reconhece isso como faz parte da sua carreira? Você reconhece isso como faz parte do seu papel? Se você não reconhece isso, você está jogando contra o seu próprio papel, contra a sua própria carreira. Então enxergue se o seu papel realmente não é de estar ali aquela loucura total, às vezes apagando incêndio. Eu conheço muitos que têm esse papel, né? E faz parte. Faz parte. Então entenda seu papel, o seu objetivo, sua carreira, dá uma filtrada nisso tudo, dá uma refinada. Porque às vezes você está pegando uma carreira que realmente ela coloca você num nível, às vezes, muito operacional e menos estratégico, e às vezes faz parte do processo. Faz parte do processo. Então você tem que entender isso, né? Mas em que momento você tira para pensar na estratégia? Não é porque às vezes sua carreira ela é o seu objetivo, o seu papel, ela cai muito para operacional, você não tira nenhum tempo para pensar na parte estratégica. Ué, você não vai pensar nisso? Você tem que pensar nisso também, pô. Né? Senão você fica lutando, você fica ali, ó. Poxa, eu queria sentir mais produtivo, eu queria pensar mais. Pô, pera. O seu papel, o seu objetivo, ele tem um foco. Ele tem um foco, né? Se toca disso. E às vezes você está querendo outra coisa. Então tem hora que você tem que repensar na sua carreira, nos seus objetivos, nos seus papéis. Beleza?
Fica aí a dica, uma primeira dica. Outro ponto importante: rever o fluxo das suas atividades. Perceba se esses fluxos das suas atividades elas estão ligadas, né, corretamente às suas atividades, né, ao seu resultado final. Às vezes esses fluxos dessa atividade estão totalmente distorcido. Então, às vezes o meu fluxo ele é um, o resultado é outro, então eu preciso rever tudo isso, né? Por exemplo, um gestor hoje, para mim, um executivo, ele tem que ter um fluxo, por exemplo, começando o dia dele, tirando meia hora para ele pensar nas suas atividades durante o dia, para que ele trabalhe num nível um pouco mais estratégico, mesmo tendo, às vezes, uma operacionalidade muito forte. Então, você está parando para fazer isso? Isso é um outro ponto. Então, ó, vai anotando aí, hein? Isso é fundamental para a gente, pessoal. Se você não começa a perceber você dentro desse processo, às vezes você está num processo de transição da sua carreira, dos papéis, das atividades, dos fluxos. Às vezes você tem que se tocar disso, você tem que tomar conta disso. Ninguém vai tomar conta disso para você, né? Outra questão, relevância. Será que você não está trabalhando, às vezes, com uma relevância errada em algumas atividades e você pode delegar essas atividades? Repensa um pouco isso. Cuidado com o ego, hein? Às vezes é apego, às vezes está muito apegado, não quer soltar, às vezes é ego, eu faço tudo aqui, né? Então, assim, precisa tomar cuidado com tudo isso. Então, isso vai impactando, às vezes, né, esse cansaço, essa operacionalização do negócio. Então, isso são alguns pontos que você tem que começar a identificar. Outro ponto importante para mim é o modelo de gestão que você tem para com o seu negócio. Para pensar um pouco, ou com a sua área. Qual o modelo de gestão que você tem? Ah, não sabe? Pesquisa, vai aprender um pouco mais sobre o modelo de gestão, que são as estratégias que você tem para o seu negócio. Veja bem, quer ver uma coisa maluquíssima que ocorre muito? Eu tenho um objetivo, então eu construo as estratégias para esse objetivo. E eu passo, aí é o meu papel, né? Trabalhar o comportamento dessas estratégias para o resultado. Olha só. Ah, eu tenho um ponto aqui que é desenvolver pessoas na minha equipe. Ah, legal. Aí eu vejo que às vezes a pessoa, em algumas atividades, ela vai e faz. Ela não quer, às vezes, passar para a pessoa porque ela fala assim: até eu explicar isso, então eu deixo comigo essa atividade, porque eu já expliquei, essa pessoa não entende. Olha, vamos lá. Existe um processo aí dentro. O fato de eu estar aqui, por exemplo, ensinando isso para você, esse é o meu papel. O seu papel é de aprender e aplicar, né? Dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Então, quanto eu trago a responsabilidade ou a corresponsabilidade para as pessoas que estão aprendendo algumas atividades, né? Da mesma forma que eu tenho que ensinar, da mesma forma que eu tenho que delegar, porque veja bem, para pensar um pouco, você, executivo, diretor de empresa, líder, para pensar um pouco nisso. Eu estou ensinando alguém e alguém não quer aprender, será que é válido ela trabalhar comigo? Ou será que eu não estou trabalhando direito esse aprendizado dela? Então, perceba as estratégias que você está usando, perceba as ferramentas que você está usando, né? Então, olhe com carinho para isso, seu modelo de gestão, suas estratégias, seus objetivos, sua carreira, seu papel. Então, comece a entender um pouco mais isso. Comece a compreender um pouco você melhor nesse contexto. Outra questão importante, né, que eu gosto muito, né? Olhe um pouquinho para você. Comece a sua organização aqui, ó, internamente, a organização pessoal, como você está pensando as coisas. Perceba se você não está atropelando seus próprios pensamentos. O quanto você para, você organiza seus pensamentos, né? No vídeo passado, por exemplo, uma das questões que eu falei, trabalhar com pressão, você só consegue trabalhar seu emocional se você se conhecer. Se você não se conhece, você não gerencia, né? Como é que você vai trabalhar alguma coisa que você não conhece? Então é importante, às vezes, você perceber: será que eu estou atropelando meus pensamentos? Será que eu estou, às vezes, de forma equivocada, né? Por exemplo, essa questão do modelo de gestão que eu falei.
Ou para, eu tenho um objetivo, eu tenho uma estratégia, mas eu vou lá e eu burlo a estratégia para chegar em outro objetivo que só Deus sabe qual é, né. Então, tome cuidado com tudo isso. Aí vem um outro ponto para mim, uma outra dica, a assertividade. O quanto você está sendo assertivo com tudo isso, o quanto você está sendo coerente com tudo isso, o que é meu, o que é do outro, o que eu tenho que pensar agora. Isso aqui eu não tenho que pensar agora, eu tenho que pensar amanhã. Isso aqui que eu tenho que pensar agora, isso aqui já foi. Em vez de eu ficar lá murmurando aquilo que deu errado, o que que eu posso fazer para corrigir? Será que o meu foco está nas soluções ou está nos problemas? Então, são pontos que você, meu amigo, você tem, minha amiga, você tem que pensar, sabe? Tem hora que você tem que parar e fazer essa autorreflexão, né? Porque esse fluxo da vida profissional, ele não para. E todo momento nós temos que chacoalhar ele. Temos que toda hora estamos em transição. Em cada momento a gente tem que começar a repensar tudo aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente não para ter esse olhar. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Fica a dica aí. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Um grande abraço a todos vocês aí. E vamos lá, gente. Ó, pensa no ser produtivo, hein?